Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando mais uma vez é o Tutor Lucas e hoje eu venho trazer mais um exemplo, mais um conteúdo extra que vai ajudá-los com as atividades. Hoje nós vamos falar especificamente da atividade 2 e 3, aqui da UC5, onde nós precisamos criar um projeto MVC usando o framework ASP.NET Core. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, vou trazer um pouco da prática aqui com vocês, na verdade, muita prática, né? Vou trazer o exemplo completo de como a gente realizar esse projeto. Além disso, também quero trazer um pouquinho de comentário sobre a atividade 3 para ajudar vocês. Sei que está gerando algumas dúvidas ali para o pessoal que está já empenhado nessa atividade. Então, tenho algumas dúvidas aqui que o pessoal mandou, reuni aqui num bloco de anotações que eu tenho aqui do lado, que conforme eu for passando, eu quero esclarecer essas dúvidas de vocês com alguns comentários. E nesse exemplo aqui que a gente vai fazer, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto iniciado lá no vídeo anterior. Lembram que a gente fez um projeto onde a gente tinha um aluno, uma lista de aluno, enfim. Pessoal, recolhendo alguns feedbacks, eu vi ali que o vídeo estava com uma qualidade um pouco duvidosa no YouTube e por conta disso a qualidade decaiu bastante e também o tamanho das letras não ficou tão legível. Então, através desse feedback, eu fiz umas alterações aqui, aumentei o tamanho da fonte e para que aquele vídeo não vocês pudessem acompanhar o código, né? Eu postei ele no GitHub e no final desse vídeo aqui eu também vou postar o vídeo lá no o vídeo não, o vídeo vai para o YouTube, mas eu também vou postar o código lá no GitHub, porque assim vocês têm o acesso, vocês podem vir aqui, clicar, baixar o projeto, ou vocês podem abrir diretamente na web para visualizar, é bem tranquilo. Então vocês têm um projeto com código pronto aí para vocês baixarem, editarem, brincarem à vontade. Então, sem mais delongas, vamos começar. Aqui com o Visual Studio Code aberto, eu vou clicar no terminal e vou iniciar um novo terminal. Vocês devem notar aqui que eu não estou em nenhuma pasta ainda de projeto, isso porque eu não criei. Então vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, clicar com o botão direito e vou criar uma nova pasta chamada exemplo MVC. Vou arrastar essa pasta para cá. E agora que eu tenho essa pasta, esse diretório aberto no Visual Studio Code, abro o terminal novamente e vejam, já estou dentro da pasta exemplo MVC. Vou utilizar o comando .NET New MVC -- no HTTPS. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos utilizando o .NET Core para criar um projeto. Esse projeto que a gente está começando, novo projeto, né, é MVC, então não é mais um projeto console, a gente está fazendo um projeto de estrutura de MVC, que é um projeto web, e estou adicionando mais algumas informações aqui, que é para a gente não utilizar o HTTPS, ou seja, a gente não vai trabalhar com esse protocolo por enquanto. Isso porque quando a gente estiver trabalhando ali com os métodos GET, métodos POST no nosso projeto, a gente tem todo um outro processo para conseguir validar o protocolo HTTPS. Então, para a gente pular isso e irmos direto para o que interessa aqui na construção do nosso código, vamos fazer um projeto apenas para protocolo HTTP, então sem criptografia. Rodei aqui o comando, ele está criando a estrutura de arquivos aqui para mim e pronto, tenho tudo criado. Pessoal, esse projeto aqui, como eu falei para vocês, vai trabalhar no MVC. E o que é o MVC que tem gerado tantas dúvidas entre o pessoal aí na UC5? O MVC ele é um padrão de projeto, tá? Ele é um padrão de arquitetura de software que separa a nossa aplicação em exatamente 3 camadas. Cada letra do MVC representa uma camada. A gente tem uma camada de controle, de manipulação de dados, que é o nosso model, essa pasta aqui. Nós temos uma outra camada, que é a de interação do usuário, onde vai ficar a interface gráfica, que ele vai mexer no sistema, tudo mais, é aqui na View. E a gente tem uma outra camada, que é a camada de controller, que é nossa controller. Então, de uma forma geral, o que cada pasta faz, tá? O nosso model, sempre que a gente pensar em manipulação de dados, a gente pensa nessa modelagem, nesse model.
porque ele que é responsável pela leitura e escrita de dados e também as suas validações, apesar de validações que a gente não ter feito até aqui, né? Mas saibam que também é nele que a gente faz isso. Então aqui a minha classe aluno, que eu estava criando lá no meu exemplo de console, o meu lista aluno, vejam que eles têm algumas entradas de dados, tem a parte de leitura, né? Então, esses carinhas são os meus models e eu vou criar eles aqui dentro do meu projeto. Eu vou aproveitar que eu estou com o projeto aqui no GitHub, eu vou copiar eles. Aqui na pasta model eu vou clicar, New C# Class, vou chamar de aluno e vou colar aqui o conteúdo. Posso apagar essa parte aqui, na verdade colei mais coisa do que eu precisava, eu só precisava aqui das variáveis. Perfeito. Então, tenho aqui o meu aluno criado. Agora eu já posso voltar aqui e pegar o meu lista aluno. Se você já tiver o código pronto aí na sua máquina, melhor. Eu estou fazendo aqui um exemplo como se eu não tivesse e realmente eu não tenho. Eu acabei excluindo o código, admito. Então, vou copiar aqui o meu lista aluno, vou inserir aqui no meu model, lista aluno. E pessoal, que bom que aqui a gente já tem isso, tá? Porque o que ocorreu aqui? Eu colei, o meu código ficou um pouco bagunçado e eu tenho notado muitos projetos que o pessoal tem tido uns códigos um pouco mal estruturados, por exemplo, jogou muito para lá o double, sendo que não fazia muito sentido, ou o for tá aqui, e daí as chaves do for estão aqui, uns projetos assim que não estão tão bem estruturados, tá? Para esse pessoal que tá tendo essa dificuldade em formatar o documento, não quer perder tanto tempo com isso, tem uma opção aqui dentro do Visual Studio Code que nos ajuda bastante. A gente só clica com o botão direito no arquivo que a gente quer fazer essa alteração e vai em Format Documents. O Visual Studio Code vai organizar todo o nosso código, deixar ele todo alinhado, certinho, com as tags aqui apontando uma para cada. Você pode ver aqui, ó, abri uma chave, fechei a chave, abri a chave, fechei a chave. Tudo na mesma linha do eixo Y. Então, é muito bacana essa dica, vocês podem utilizar aí em todos os projetos de vocês para deixar o projeto mais organizado. Beleza? Então, aqui o list está tendo aquele problema que a gente já comentou no outro vídeo, a gente precisa importar o list do C#, ele está dentro de um pacote, então a gente tem que apontar esse pacote aqui para conseguir utilizar esse list. E feito isso, pessoal, a gente já tem a nossa modelagem pronta. Então ali na atividade 2 de vocês, vocês vão pegar tudo que vocês fizeram na atividade 1, tirando o program.cs e vão migrar aqui para esse model, beleza? O que nos leva a outra parte do nosso sistema, que é a nossa view. Lembra lá no program.cs que a gente está fazendo a interação do usuário utilizando o console.writeLine, readLine? Então, aquela seria mais ou menos uma interface, onde a gente estava manipulando ali, estava sendo manipulados os dados pelo usuário. E como é que a gente vai fazer aqui nesse projeto MVC? Afinal, nem mostrei para vocês como é que é ainda o projeto, né? Mas deixa eu dar uma rodada nele aqui antes da gente começar. .NET Build, .NET Run. Aí, esse é o nosso projeto atual, é como ele se encontra, tá? Eu cliquei aqui segurando o botão Ctrl e cliquei com o botão direito do mouse, daí eu abri o diretório aqui na web. Esse carinha aqui eu quero comentar com vocês depois, por isso deixei aberto. Mas enfim, esse aqui é o nosso projeto atual. Quando a gente cria nosso projeto, ele já vem assim. Aqui os nossos models, eles estão atuando lá atrás do nosso sistema, a gente não consegue visualizar nada. Essa parte aqui que a gente está visualizando é a view. Então, tudo que eu tenho aqui de view é isso aqui. E o que vale comentar aqui nessa view, né? A gente tem duas pastas interessantes, a Home e a Shared. A Shared possui os arquivos que são compartilhados entre os outros aqui dentro. Aqui, por exemplo, a gente tem todo o nosso cabeçalho da nossa página HTML. Se eu vir aqui, exibir código-fonte, vocês podem ver que todo esse código inicial da minha view é esse daqui.
E não é para menos, né? Esse código aqui ele é aproveitado e reaproveitado por todos os arquivos que eu criar aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho o index, que é a minha página inicial, e tudo que eu tenho é um viewData para apontar qual é o título da minha aba, né, na minha guia aqui no navegador. E eu também tenho aqui o conteúdo, aqui embaixo. No privacy, mesma coisa. Aqui acessando a página privacy, olha só. Eu tenho viewData, eu também tenho uma tag H1 que mostra o título. Esse título que eu estou exibindo aqui é o mesmo daqui, então estou só reaproveitando o que eu já tenho escrito. E aqui eu tenho uma tag P. Isso tudo veio junto do projeto, tá? Isso aqui já é criado por padrão. E a gente pode trabalhar em cima dessas páginas ou a gente pode criar novas. Eu vou mostrar para vocês como fazer as duas coisas, beleza? E o que vale a gente comentar aqui referente ao nosso layout é o nosso cabeçalho, tá? Justamente porque a gente tem uma div aqui logo depois do button. Essa div aqui, deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Esse trecho de código é essa minha barra. Então, qual parte especificamente dessa barra? Os links. Por que é interessante a gente saber isso? Porque depois a gente vai criar uma navegação aqui para o nosso usuário, né? A gente vai adicionar páginas para ele fazer cadastro, para ele fazer listagem. Lá na atividade 3 vocês precisam colocar páginas como quem somos, ou é sobre nós, alguma coisa assim, uma página de contato. Então tudo isso vocês vão criar uns links aqui e para isso vocês só precisam copiar toda essa tag li do início ao fim, colar ela embaixo e vocês alterem o ASP Action e esse conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui é o texto que vai aparecer para o meu usuário, tá? Mas o ASP Action é essencial a gente alterar e apontar para qual arquivo a gente quer ir. No caso aqui eu não tenho criado, mas vai ser o arquivo que a gente vai criar agora, que é o cadastro. Então eu já vou criar aqui o meu cadastro. Outro arquivo que eu vou criar depois, ainda, é o meu arquivo de lista, onde eu vou exibir meus dados. Então são dois arquivos que eu tenho que criar. Então eu já vou aproveitar que eu estou nesse arquivo, não ter que voltar aqui depois, ficar repetindo esse processo. Vou vir aqui e lista. Se eu atualizar minha página, vocês vão notar que não houve nenhum efeito. Isso porque toda vez que eu faço uma alteração no meu projeto ASP.NET Core, eu preciso rodar o comando .NET Build para compilar o projeto de novo com as alterações que eu fiz, e então o .NET Run novamente para conseguir rodar o projeto com essas novas alterações. Então aqui agora vocês estão vendo que já está aparecendo. Pois bem, criei esses dois arquivos, esses dois caminhos aqui, mas se eu tentar acessar, eles estão inacessíveis. E não é para menos. Eu não tenho esses arquivos aqui criados, então estou acessando nada. Então vamos lá. Como essa view é a camada de interação com o usuário, ela faz a exibição dos dados, seja aqui para o nosso usuário de alguma forma, o que a gente tem que fazer é criar essa página visual. Então a gente vai criar ela, aqui um novo arquivo. Por que eu vou criar um novo arquivo? Porque esse arquivo ele vai se chamar cadastro. Ele não vai ser o CS, a classe que a gente está acostumado a trabalhar do C#. Ele vai ser um HTML. Cadastro.cshtml. Por quê? Porque a gente está combinando a tecnologia do C# com o HTML para conseguir trabalhar com ambos. Afinal, só assim eu consigo, por exemplo, utilizar esse @viewData, consigo depois pegar o meu model aqui, exibir os dados. A gente vai ver tudo isso aqui mais na prática, quando acontecer, vocês vão estar sabendo certinho. Mas tenham em mente que o HTML aqui vai ser exatamente o que a gente tem aprendido lá no C1 e na C3. A única diferença é a extensão do arquivo, que vai nos permitir trabalhar também com o C# aqui dentro. Beleza? Então, vamos continuar aqui o conteúdo. Eu vou aproveitar esse conteúdo aqui do privacy.cshtml e vou colar aqui no meu cadastro e já vou criar aqui essa parte inicial. Cadastro. E vou colocar aqui também cadastro. Na verdade não preciso, né? Só title.
e já vai preencher aqui cadastro para mim, eu vou só complementar isso com de alunos. E aqui embaixo, eu vou começar a criar um formulário para o meu usuário começar a digitar, né? Então, eu vou utilizar aqui a tag form do HTML, que é para a criação de um formulário, e a gente vai trabalhar com o método post. Pessoal, método post, o que são esses métodos do formulários? É como vai ser manipulada o envio dos dados ou o recebimento deles. Se a gente utilizar o GET, a gente vai estar enviando os dados através de uma URL. Se a gente estiver utilizando o POST, a gente faz isso diretamente do arquivo. E qual é o problema de utilizar então o GET? Os dados vão ficar expostos na URL. Então, meu usuário digita ali, por exemplo, usuário, senha, a senha vai estar aparecendo aqui na URL do meu navegador. Com um post, como isso é enviado de arquivo em arquivo, não é exibido aqui, o que torna muito mais segura a operação. Então vamos trabalhar com esse carinha aqui. Vou criar um parágrafo e vou inserir um elemento chamado label, que é ele que vai dizer o que deve ser preenchido no campo input. Isso aqui é para questão de acessibilidade, pessoal, para o meu usuário saber exatamente como ele deve prosseguir com o preenchimento do formulário. E eu também vou adicionar o ASP_for. Esse ASP_for é muito importante que a gente utilize, porque é através dessa propriedade que a gente vai dizer a qual variável, a qual atributo aqui do meu model eu estou me referindo com esse campo. Então, por exemplo, eu tenho o meu aluno, eu tenho aqui um nome. Então, deixa eu colocar aqui um nome maiúsculo, idade maiúsculo e um N também maiúsculo. Então eu estou me referindo a esse nome. Se eu tivesse aqui 50 arquivos diferentes, alguns deles tivessem nome, idade e nota também, como que eu ia saber cada um deles? Então, aqui eu vou apontar as variáveis e já vou mostrar para vocês como apontar qual modo a gente está utilizando. Eu só queria abrir aqui um parênteses, pessoal, que é questão de padrão de projeto, tá? Aqui com o ASP.NET Core, a gente tem esse padrão de começar todos os nomes de métodos, funções com a letra maiúscula. Mas eu não quis comentar sobre isso antes com vocês, justamente porque vocês estão começando e se adaptar a essa questão de padrão de projeto logo de início poderia ser mais uma coisa que atrapalhar do que ajudar. Então deixei aberto para vocês, se quiserem usar com letra minúscula, tudo bem, maiúscula, melhor ainda. O projeto vai funcionar das duas maneiras, mas seguindo essa linha de raciocínio com a primeira letra maiúscula, a gente está seguindo os padrões de projeto, beleza? Aqui lista aluno, também vou trocar essa lista aqui por um L maiúsculo. Meu aluno vou manter aqui com letra minúscula mesmo. Posso aqui então trocar com as letras maiúsculas, ou podia ter deixado minúscula, tanto faz. Mas aqui eu também tenho que colocar N maiúsculo. E a princípio seria esse aqui os erros do meu projeto? Não, tem mais esse lista. Perfeito. Então aqui só pequenos ajustes para padrões de projeto. De novo, não é obrigatório, pessoal. Façam se vocês se sentirem confortáveis nesse começo de fazerem isso, tá? Eu estou fazendo, de novo, por questão de costume. Então, já temos aqui apontado o nosso nome, mas vocês percebam que ele já está apontando aqui um erro, que na verdade ele não está conseguindo localizar ao que está se referindo esse nome. Isso porque a gente não apontou a qual model ele se refere. Então, a gente vai vir aqui no começo do arquivo, e antes de qualquer coisa, a gente vai usar um @model e apontar qual é esse model, que é o aluno. Então, após fazer esse apontamento, olha só, já assumiu o erro porque ele sabe que aqui em aluno tem essa string nome. E a gente vai dar continuidade nesse formulário, criando os outros campos. Aqui a gente tem a idade. E aqui a gente tem a nota. Por último, mas não menos importante, a gente também precisa de um botão, né, para fazer alguma coisa com esse formulário. Então, eu vou criar aqui uma input type button, do tipo botão, não, button não, desculpa, submit.
que é para quando o meu usuário clicar nesse botão, o meu formulário fazer o que ele tem que fazer. O que ele vai fazer a gente já vai definir. E o value dele vai ser cadastrar, que vai ser isso aqui o texto que vai aparecer dentro do meu botão. Enfim, tem aqui o meu formulário pronto, tenho todas as páginas criadas aqui que eu preciso. Então tá, se eu vir aqui, compilar o meu projeto e usar o .NET Run, vocês vão ver que minha página ainda está inacessível. Por que a minha página está inacessível se eu já tenho ela criada? Bom, agora entra aquela questão do nosso controlador. O nosso controller ele é responsável por receber todas as requisições do usuário. Então, quando eu venho aqui, eu sou usuário agora. Quando eu venho aqui, eu clico em cadastro, eu estou requisitando do meu servidor, de onde está hospedado o meu projeto, eu estou requisitando a página cadastro. Só que essa página não está configurada lá no meu controller, ao contrário do meu privacy e do meu home, que já estão configurados porque fazem parte da estrutura básica do projeto. Então vou clicar aqui em Home Controller, agora vamos dar uma olhadinha como é que funciona esse carinha. Pessoal, a gente tem muita coisa aqui, essas coisas, a gente vai entrar em detalhes em outro momento ali no conteúdo, fazer umas otimizações lá ali na UC4, mas o importante a gente saber aqui é, para eu mapear uma página que eu criei na Vue aqui no meu controller, para que o meu usuário consiga enviar as requisições dele, eu preciso ter esse seguinte método, public, iActionResult, o nome da página, beleza? Então eu só vou copiar aqui e mostrar para vocês o quão tranquilo isso é. iActionResult, a nosso arquivo ali é o cadastro, então perfeito. Aqui, então, tem o meu return view, que vai retornar a minha view propriamente dita. E, a princípio, seria apenas isso que a gente precisa. Se a gente vir aqui no nosso terminal agora, compilar nosso projeto, rodar, a gente vai conseguir acessar o nosso cadastro. E está lá ele funcionando certinho. E, pessoal, agora a gente teria tudo para começar a preencher esse formulário e começar a criar nossos objetos, certo? Errado. A gente tem mais uma configuração que a gente tem que fazer aqui, porque a gente está trabalhando com um formulário que vai enviar informações para algum local e vai fazer alguma coisa com essas informações. A gente vai precisar de um carinha chamado HTTP POST. Lembram que eu falei que a gente ia trabalhar apenas com o protocolo HTTP aqui no projeto? Então, essa é a configuração do HTTP para a gente trabalhar com o método POST do formulário. Então, o que eu vou ter aqui é algo muito parecido que eu tenho aqui com o meu cadastro, tanto que eu vou até copiar e colar aqui embaixo. Eu posso ter os dois sem problema nenhum. Só que esse cadastro aqui vai fazer o quê? Quando o meu usuário clicar no botão, ele vai estar na página cadastro, e esse cadastro vai receber um aluno, que eu vou chamar de aluno. E com isso, eu vou chamar lá a minha lista de aluno e eu vou incluir esse aluno. É incluir mesmo, que eu coloquei ali o nome, deixa eu só confirmar. Não, eu chamei de adicionar. Deixa eu colocar aqui para incluir, vai ficar mais conveniente. E aqui o totalizar, acho que eu vou renomear para total. Aí. Incluir aluno. E aqui no meu return view, que eu vou retornar, vai ser alguma coisa. Eu estou pensando em a gente criar uma página de confirmação. Eu acho que é isso que a gente vai fazer mesmo. Eu vou criar aqui uma página chamada confirmação, que é para dizer para o meu usuário que o cadastro foi feito com sucesso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui na minha view, vou criar uma nova. Não. É um novo arquivo, não uma interface C#. Aí, esse arquivo
confirmação. E com ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar ali o conteúdo do meu privacy. Deixa eu só tirar isso daqui. Criou o arquivo, delete. Eu vou vir aqui no meu privacy, vou aproveitar esse conteúdo. Meu Deus, veio uma coisa aqui totalmente diferente do que eu queria. Cadastro, index, tá. Novo arquivo, confirmação, .cshtml. Agora sim, vai tudo dar certo. Vou vir aqui no meu privacy, vou copiar esse conteúdo. E vou colar aqui. Aqui o título eu vou colocar como confirmação. Vou exibir o título aqui mesmo na tela. E vou dizer que o meu aluno foi adicionado com sucesso. Também vou colocar dois links aqui embaixo. Que links são esses? Eu vou colocar um link para a gente acessar através do AspAction, né? Que é para eu conseguir acessar a página. Não é formulário que a gente chamou, é de cadastro. E aqui eu vou colocar adicionar outro aluno. E eu farei o mesmo aqui, só que em vez de ir para cadastro, eu vou para minha lista, que é ver lista. Acho que assim tá bacana. Então aqui a gente vai ter a nossa confirmação, tudo certo, perfeito. Então agora, por último, a gente também tem que ter a nossa página de listagem. Então vou criar aqui a minha lista.html. Vamos aproveitar esse código aqui. E agora, com a minha lista, eu vou fazer o seguinte. Tudo aquilo que eu fiz... deixa eu alterar aqui para lista de alunos. Tudo que eu for cadastrar, então, ali com o meu cadastro, o meu formulário de cadastro, eu vou exibir aqui numa lista. Vou criar até uma tabela para exibir isso. E o cabeçalho dessa tabela vai conter o conteúdo nome, idade, nota. Terminei aqui o conteúdo, vamos para o corpo. Encerrei ali meu cabeçalho, agora vamos para o corpo dessa tabela. Esse corpo vai ter um for each. Notem que agora então eu estou trabalhando com a linguagem C# aqui dentro, né? Que eu vou ter um aluno, que eu vou chamar de aluno, no meu model. E o que eu vou repetir aqui enquanto eu tiver os itens na minha lista? Eu vou criar uma linha, e essa linha vai ter as colunas aluno.nome, aluno.idade e aluno.nota. Isso aí. Beleza, mas eu estou usando aluno da onde, né? Estou usando aqui o meu aluno do model. Não, eu quero usar o aluno da minha lista, por isso que eu tenho um for each. Então, para isso, de novo, venho aqui em cima, chamo o meu model e digo que vou usar o model, que é de list aluno. Afinal, quero usar uma lista de alunos aqui. Vou fechar esse carinha. Afinal, acho que já está tudo pronto aqui. Na verdade, acho que vamos aproveitar e colocar aqui aqui esse link de confirmação que a gente colocou. Vamos colocar aqui o cadastro para caso o nosso usuário queira cadastrar mais um.
Vou fechar tudo aqui. Vamos voltar para o nosso controller. E agora, nesse nosso controller, a gente vai mapear a nossa listagem. Então, vamos lá. Public iActionResult, lista. E daí o conteúdo dessa lista. E o conteúdo vai ser um list de aluno, que eu vou chamar de alunos. E eu vou chamar aqui o lista aluno ponto listar. Esse método a gente não criou ainda e a gente vai criar agora, porque eu preciso de alguma forma retornar aqui dentro do meu controller a listagem completa dessa lista, né? E para isso, pessoal, algumas linhas de código. Só chamar aqui um public static list. Aqui a gente está trabalhando com aluno. Chamar o listar, que é o método que a gente quer trabalhar, e return a minha lista. Lista maiúscula? Perfeito, exatamente isso. Então, eu vou pegar aqui a minha lista e vou trazer para cá. Seguindo então, pessoal, tenho então aqui o meu método iActionLista, porém ele está apontando aqui uns erros para a gente. Vamos ver o que está acontecendo. Tenho aqui então meu método listar, ele já está reconhecendo. Só para a gente finalizar isso tudo, antes da gente começar a ver os erros que está acontecendo aqui no nosso projeto, eu vou chamar um return view. E aqui nesse return view eu vou enviar os meus alunos para minha página, que assim eu consigo exibir todos eles. Pois bem, pessoal, só uma observação aqui. Qual a diferença desse home controller para esse aluno, por exemplo? O que diz que esse arquivo aqui é realmente um controller? Bom, o que diz isso é, na verdade, esse trechinho de código, os dois pontos controller. É através desse trecho de código que eu vou conseguir realmente identificar quem é o meu controlador e o nome dele, propriamente dito. Então, vamos dar uma olhadinha agora nesses erros. A gente tem uma lista aluno, ponto incluir aluno, é não estática. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Acessar aqui o nosso lista aluno e esse private vai virar um static. Mesma coisa com os outros métodos. Static. E o que significa a gente tornar isso static, né? Significa que a gente está tornando nossos métodos, nossas variáveis estáticas. Então está sendo alocado o espaço ali de forma estaticamente ali na nossa memória. Feito isso, nossos erros vão ter sumido. E agora, vamos fazer um teste só para ver se a gente não esqueceu de nada. .NET Build, .NET Run. Pois bem, rodei aqui o meu projeto, o home está acontecendo, o privacy está exibindo, o cadastro está funcionando, lista também está sendo exibida. Vamos então tentar fazer um cadastro aqui de teste. Pode ser um número quebrado? Não, vai um inteiro mesmo. Cadastrar. Está dizendo aqui que o aluno foi adicionado com sucesso. Vamos ver se isso aqui é verdade. Se eu acessar aqui minha lista, opa, não está exibindo aqui os dados para mim. Tem alguma coisa errada. O que faltou aqui então dentro do meu arquivo? Eu estou recebendo então todos esses dados, só que estou conseguindo fazer o cadastro, mas na hora de fazer o cadastro eles estão se perdendo. Pessoal, outras coisas aqui importantes que a gente tem que abordar, tá? Aqui também na nossa modelagem.
A gente tem algumas propriedades, na verdade são alguns métodos que a gente chama de get e set. Através desses get e set a gente consegue manipular essas variáveis, utilizando então o get para pegar os dados e o set para setar esses dados. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente isso. Após o nome da variável, a gente abre e fecha chaves e utiliza o get e o set. Com o meu get e o meu set prontos, vamos testar e ver se isso aqui já resolveu nossa aplicação. Rodei aqui, vocês notaram que a minha lista apagou. Isso, pessoal, é perfeitamente normal, tá? Os nossos dados estão sendo armazenados, por enquanto, na nossa memória, no caso do nosso computador. Para que esses dados não sejam perdidos toda vez que eu reiniciar meu programa ou fechar meu navegador, a gente precisa ter armazenado eles em algum lugar. Por isso, na próxima OC, nós vamos começar a trabalhar com bancos de dados dentro do nosso sistema. Por enquanto, estamos apenas trabalhando dessa forma através da imagem, tá? Através da memória. Então vamos tentar aqui fazer um outro cadastro, teste 2, 8,5, cadastrar. Vamos ver a nossa lista e olha lá. Agora sim está funcionando o nosso cadastro. E pessoal, esse erro aqui é bastante comum de ser ocorrido pelo pessoal que está começando, tá? Eles acabam ignorando esses métodos getSet, porque quando a gente está trabalhando lá com o nosso projeto no console, eles não são obrigatórios. Mas aqui, para a gente trabalhar com o nosso projeto web, fazer essa comunicação entre model, view e o controller que vai gerenciar tudo isso, a gente precisa ter esses métodos aqui funcionando, operando corretamente, tá? Então, só uma breve revisão aqui. A gente criou nosso model, toda a nossa modelagem, tudo que o nosso usuário vai usar de dados. Na Vue, a gente criou nossas páginas em HTML. Essas páginas aqui em HTML possuem script C#, algumas propriedades C#, que são o caso do arroba, aqui o viewData, que exibe ali o nosso título da nossa aba. O AspAction é uma propriedade C# também no HTML puro a gente não tem. Esse carinha apareceu aqui no CS HTML para suprir essa necessidade que a gente tem de comunicação com o controller. Nós também vimos então o nosso cadastro, a nossa listagem completas. Utilizamos aqui um for each, chamamos a variáveis em C#, mais uma vez mostrando a importância da gente estar trabalhando com CS HTML para que tudo funcione corretamente. E depois que tivemos todas essas páginas criadas, a gente veio no Home Controller e fez o mapeamento delas. E pessoal, esse começo aqui eu entendo, é bastante complicadinho, ele é confuso, essa estrutura MVC é muito comum de confundir a gente e tudo bem se vocês estiverem tendo dificuldades, tá ok? É só vocês chamarem nós tutores, ele via Fale com o tutor, que a gente vai se sentir muito feliz em ajudar vocês, a gente vai estar disposto a esclarecer qualquer tipo de dúvida. Então, não deixem de estudar mais a fundo sobre isso. Se você está tendo dificuldades, é muito importante que você pratique, teste cada um desses processos, como eu fui testando aqui com vocês, para que vocês entendam realmente a importância de cada processo e que impacto isso tem dentro do nosso sistema. E só para finalizar aqui, pessoal, a revisão do nosso controller, que eu queria comentar com vocês. O nosso controller recebe todas as requisições que o nosso usuário faz. Então, se eu não tiver alguma coisa aqui no meu controller que não esteja relacionada a esses caras, não vai funcionar. Então, o que a gente fez aqui? Vamos pegar aqui o nosso controller. Meu usuário clicou ali em lista. O que aconteceu? Mandei a requisição para o controller, ele verificou ali que tinha lista e, opa, esse lista ele está requisitando o método listar lá do model, ele está querendo pegar a lista que eu tenho lá no meu model. Então o que ele faz? Primeiro, né, ele vem aqui, fez a requisição no controller, que foi a minha view, que ele clicou, né, clicou na minha view, a requisição foi lá para o controller,
E daí, pô, model, eu preciso que você me mande uma lista aí. O meu usuário tá pedindo uma lista de alunos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Daí o model fala, pô, sei sim o que realmente o que ele quer. Tenho aqui uma lista já pronta, só enviar ali para o view, que o view dá um jeito, organiza tudo e manda para ele. E o controller fala, beleza. Então o controller vem aqui, manda para o nosso view, aí viu, consegui todos os dados ali que tu estava pedindo. Essa lista aqui, daí o view fala, pô, é essa aí mesmo. Vou construir então aqui a minha página com esses dados, muito obrigado, e vai retornar aqui para o nosso usuário. É esse aqui o processo que ele funciona. Esses carinhas estão sempre em comunicação, mas notem que tudo vai passar pelo controller. E como que essas solicitações chegam ao nosso controller? Através da nossa view, que o nosso usuário está interagindo com a nossa view. Então aqui o nosso usuário mexe, dá uns cliques, preenche dados, lançou a requisição, chegou no controller. O controller vai lá, se comunica com o model, vê o que precisa, tendo essa resposta do model, devolve para a view e a view retorna para nós usuários. Beleza? Essa imagem, pessoal, foi a que eu achei mais próxima do que para conseguir explicar para vocês exatamente esse processo, tá? Espero que tenha conseguido ficar um pouquinho claro essa parte de MVC para vocês. E de novo, esse processo aqui, pessoal, que a gente fez é referente lá à atividade 2, dando uma continuidade na atividade 1, e a gente ainda tem uma atividade 3, onde vocês precisam criar algumas páginas em HTML ali para o contexto que foi dado da atividade. E para isso, bem tranquilo. As páginas que apareceram ali são sem interação de entrada de usuários, então a gente não vai ter tudo isso aqui que a gente utilizou, né? Apesar de ser necessário ali o cadastro do pré-agendamento e uma listagem desse pré-agendamento, acredito eu. A gente vai ter lá uma página, por exemplo, de quem somos, ou uma página de serviços. Então vamos criar esse exemplo aqui, por que não? Aproveitar que a gente já está aqui. Vamos criar um arquivo chamado servicos.cshtml. Lembrando, pessoal, de não usar caracteres especiais do nosso idioma aqui na linguagem de programação. Servicos.html. Eu vou vir aqui no meu privacy, vou copiar todo esse conteúdo, vou jogar aqui, só para dizer que eu tenho. Copy. Aí. Então eu tenho aqui minha página de serviços. Como eu estou dentro de uma string, eu posso colocar caracteres especiais sem problema nenhum. Aqui dentro do HTML também posso, então vou dizer que eu tenho aqui um serviço 1, serviço 2, serviço 3 e assim por diante. Terminado aqui a minha página de HTML, tenho que criar a requisição lá para o meu controller, né, para o meu usuário conseguir acessar. Então eu vou vir aqui e vocês podem fazer isso, pessoal. Só vir aqui, copiar, colar e renomear para o nome do arquivo, que aqui é servicos. Como eu não tenho interação com o model, é só uma página que o meu usuário está vendo, eu não preciso me preocupar com esses processos aqui que a gente teve que fazer. É só seguir aqui direto para os serviços, retornar a view e tudo certo. Vamos ver isso aí funcionando? Bom, a gente ainda tem que criar um link, né? A gente consegue acessar aqui pela URL, mas a gente precisa de um link. Então vamos vir aqui no nosso underline layout, copiar esse trecho do li, colar e botar uns serviços aqui. Aqui a gente quer ir para o ASP Action, ou seja, para qual vai ser o meu controller que eu vou chamar. É Servicos. Então, Servicos. E por último, vou colocar um texto em português. Serviços, aqui eu posso. Compilando o projeto mais uma vez e rodando o projeto. Estou aqui na minha tela. Welcome, Privacy, Cadastro, Lista e Serviços. E é mais ou menos isso que vocês têm que fazer na atividade, pessoal. Atividade 2 e 3. Sei que tem gerado bastante dúvida essas duas atividades. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido esclarecer pelo menos uma boa parte dessas dúvidas ou alguma coisa, pelo menos, né? E esse código aqui que eu desenvolvi com vocês, eu vou postar aqui no GitHub. Assim que eu terminar de fazer o upload do vídeo, fazer o upload aqui do projeto, eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem, baixarem se precisarem, fazer as modificações que vocês quiserem, ficarem à vontade para brincar com esse projeto, beleza?
Bom, pessoal, seria basicamente isso. Conseguimos então criar do zero nosso projeto MVC, entender como o MVC funciona, a comunicação, a importância dele, como a gente fez cada etapa aqui, passo a passo. Eu acredito que vocês já tenham tudo para realizar as atividades. Tentei construir tudo o nosso projeto, né, de uma forma bem similar ao que a gente precisa ali na atividade da UC5. Espero que o vídeo tenha ajudado e caso ainda haja dúvidas, por favor, é só entrar em contato via Fale com o Tutor, combinado? Vamos ficando por aqui, um forte abraço a todos, bons estudos, bom final de semana e até a próxima!